vocês. Obrigada. Bom, estou vendo aqui um monte de gente incrível, inclusive meu primo, Marcos Calia, que é psicanalista, psiquiatra, xamã. Estou adorando ter o Marcos aqui. O nosso núcleo de mitologia ganhou nesse ano também a presença de pessoas incríveis que trabalham com psicanálise, com psicologia, enfim, eu acho que esse ano tem sido um ano muito rico para o núcleo de mitologia, para as nossas leituras e as nossas discussões. E justamente em função disso que surgiu essa ideia, e eu fiquei muito feliz da Areté ter acatado, da gente discutir, bater um papo hoje sobre esse conceito tão interessante grego, antigo e, na verdade, mediterrâneo, relacionado à questão da filoxenia da hospitalidade. Eu acho importante, antes de entrar nesse mérito, fazer uma brevíssima apresentação, assim, bem sucinta, como nós chegamos nisso. Quando eu digo nós, porque eu e o Plínio já há alguns anos trabalhamos juntos as questões ligadas à comensalidade, que é tudo aquilo que envolve estar à mesa, ou também banquetear com os deuses, né? A comensalidade ela não precisa ser necessariamente no plano material humano. A gente, quando nós fazemos as nossas oferendas, as nossas orações, também sacrifícios, enfim, tudo isso diz respeito não só à comensalidade humana, mas também à nossa interação com o divino. Então, eu e o Plínio, nós temos desenvolvido ultimamente, nos últimos anos, uma série de pesquisas que conjugam antropologia, história da arte e história e cultura da alimentação. E um curso em especial é o Rotas Comerciais e Tabus Alimentares do Mediterrâneo Antigo, e nos chamou a atenção uma série de práticas comuns de culturas diferentes em tempos e espaços distintos do Mediterrâneo, e nós vamos comentar sobre isso. Então, no decorrer desses 4 anos que eu tenho participado dos núcleos da Areté, eu observei uma manifestação, uma reincidência de práticas nas leituras tanto homéricas quanto míticas. Então, é a partir disso que a gente estruturou hoje essa conversa, essa apresentação, e para provocar reflexão e debate depois, enfim, como vocês sentem, né? Como isso reverbera. Muito bem. Então, voltando ao eixo que a Dmitra muito gentilmente citou das minhas pesquisas, que eu me dedico especialmente a essa relação entre mito, rito e comida, como o alimento na sua materialidade e no seu caráter simbólico, como ele intermedia as nossas relações, tanto com humanos quanto com o divino, né? E os dois textos que me levaram a Areté anos atrás foram um deles que chama Edipateia, que eu não sei a melhor pronúncia em grego, que foi escrito pelo arquestrato de Gela. Gela era uma cidade grega na Sicília, que existe ainda hoje, tem um museu incrível, inclusive, do século III antes da Era Comum. E Ateneu de Náucrates. Já Náucrates está para outro lado, no Mediterrâneo, que escreveu um livro belíssimo que chama Os Deipnosofistas, ou seja, aqueles que ceiam filosofando, ou Banquete dos Sábios, no século II da Era Corrente. O Ateneu, ele se baseou nos relatos do Arquestrato. Então, a gente sabe da existência da obra do Arquestrato, que Edipateia pode ser traduzido como Il Poema del Buon Gustaio, ou Vida de Luxo, que era meio que um guia Michelin do Mediterrâneo Antigo. Ele viajava e descrevia onde comer os melhores peixes
na melhor época do ano. E isso tem, e alguém pode pensar, nossa, mas um roteiro de onde comer peixe no Mediterrâneo, porque isso seria uma vida de luxo, quando a gente imagina que o luxo seja outro tipo de gastronomia, mas na verdade o peixe era sim um alimento por ser fresco e por não expor a pessoa a risco. Na verdade era um alimento muito particular, que não entra, por exemplo, no mérito de muitos receituários. Mas, enfim, por que eu estou comentando isso? Porque o banquete dos sábios do Ateneu, de Náucrates, ele passa a descrever a comensalidade dos antigos, né? São esses que ceiam filosofando, e eles vão filosofar, inclusive, sobre as características dos vinhos que eles estão bebendo e dos pratos que estão sendo servidos. Então, isso me levou, Areté, a investigar como estaria codificada as práticas, a comensalidade na Grécia Antiga a partir dos textos de Hesíodo de Homero, e felizmente eu entrei a tempo no grupo de mitologia que estava justamente lendo, fazendo a exegese da Ilíada. E depois de 2 anos nós entramos na Odisseia. Então, o que aconteceu foi que, observando a forma como o herói, os heróis se colocam ou estão ou são colocados na condição do estranho, do estrangeiro, porque a partir do momento que o herói sai em uma missão, ele não está mais no âmbito do seguro, né? Dentro do próprio contexto. Então, ele vai encontrar uma série de adversidades e ele vai se deparar com os outros, né? E pensando especificamente na Odisseia, por exemplo, o outro, ele não é necessariamente apenas, entre aspas, o outro humano estranho a mim, mas no caso da Odisseia, a gente tem os infra-humanos, os supra-humanos, né? Os cíclopes, os lestrigões, as ninfas, as feiticeiras, né? E como acontecem esses encontros, de que forma o herói, no caso da Odisseia, de que forma Ulisses ele se depara em situações adversas e ele é recebido, e quais são as condições para ser recebido, e o que chamou a atenção e nos levou a esse debate da filoxenia foi o encontro de Ulisses com os feácios, que é o território do humano, que são descritos por Homero como os comedores de pão, os citofagoi. Então, nesse momento de observação das interações do herói ou dos heróis, nesses encontros com o outro, os outros, as outras, eu fui percebendo que havia que existia um tipo de normatização, ainda que, por exemplo, Hermes tivesse que interceder para que Calipso deixasse Ulisses partir e tal, existiam práticas ali de acolhimento e de despedida, porque, por exemplo, Calipso, ela inclusive entrega suprimentos para a travessia dele, ela vai dizer onde achar a melhor madeira para construir a jangada, e ela dá um tipo de lanchinho para ele e outras coisas, inclusive particularmente poderosas, né? Enfim, então, todos esses encontros, tanto com esses seres supra ou infra-humanos, né? Ou humanos, eles estão todos permeados pelo divino, tanto recebendo proteção ou adversidade, quanto honrando e prestando homenagens, fazendo sacrifícios, oferendas ao divino para que os deuses não se enfureçam, né? No caso dos infra-humanos, como são os cíclopes e os lestrigões, não existia o princípio da hospitalidade. Então, isso é muito interessante, porque a gente já tem aí um fator de distinção.
entre os que correspondem aos princípios da filoxenia e os que não correspondem, certo? Então, nessas primeiras minhas investigações sobre a comensalidade, retratada tanto na Odisseia quanto na Ilíada, veio à luz algo que precede e normatiza a comensalidade, que é a convivialidade. Então, a convivialidade, ela é algo que é possível graças ao encontro, muitas vezes ao redor de uma mesa ou numa tenda, se nós estamos no deserto, onde as pessoas vão decidir casamentos, guerras, vão filosofar. E essa convivialidade, ela é norteada pelo princípio da filoxenia. A filoxenia, nós veremos, ela tem algumas regras norteadoras, que são regras não escritas, mas que são sabidas e são absolutamente sagradas. Então, se existem regras que são passadas de geração a geração e elas são obedecidas e reverenciadas, a gente pode dizer que, de alguma forma, a convivialidade ela entra num plano moral e ético. Então, o outro lado, né, assim, a ausência da filoxenia é o conflito, em última instância, a guerra. Então, a gente conclui disso que a função da filoxenia também é de ser pacificadora, de poder beneficiar todos, inclusive a economia, se nós estivermos pensando no território do Mediterrâneo, que é o império dos mares, das navegações e do encontro de culturas distintas, né? Filoxenia, se nós fizermos a análise etimológica, filo do grego significa amor por algo, simpatia, e xenia, xenos, estranho, hóspede, estrangeiro, desconhecido, ou seja, o outro. Então, filoxenia pode ser entendida como uma simpatia ao estranho, simpatia ao desconhecido, simpatia pelo viajante, pelo náufrago, né? Simpatia, empatia, né? Então, esse xenos, ele que significa ambiguamente tanto estrangeiro quanto hóspede, ele demonstra essa tensão da condição do estrangeiro, que ele é, ao mesmo tempo, uma ameaça por ser um desconhecido, mas como para os gregos qualquer homem pode ser uma manifestação divina, pode estar sendo, naquele momento, uma manifestação divina, então, ao mesmo tempo, você acolhe, você dá proteção, você dá abrigo. Então, o que isso faz? Faz com que esse princípio seja também um tipo de substituto efetivo de proteção, de acolhimento, como se você, sendo um estranho naquelas terras, estivesse a priori protegido por um representante, um aliado, que nós veremos que é Zeus Xênios, que ele tem esse epíteto que é o protetor dos viajantes, dos desprotegidos, dos desconhecidos, né? Então, essa filoxenia, ela pode ser traduzida por ética da hospitalidade, uma ética. E essas regras que devem ser observadas, essas normas, elas valem para os dois lados, tanto para o hóspede quanto o anfitrião. E isso garante, isso dá a ambos, no caso de alguém que bata a sua porta, e você não sabe absolutamente nada dessa pessoa, se vocês compartilham desse princípio, tanto quem hospeda está em paz, quanto quem recebe a hospitalidade, nenhum dos dois vai ter medo de ser morto enquanto dorme ou coisa parecida, né? Então, quais são essas 4 regras básicas? O respeito do anfitrião pelo hóspede, o respeito do hóspede pelo anfitrião, a entrega de um presente de despedida ao hóspede pelo anfitrião
e o dever de retribuir a hospitalidade recebida. Então, conforme eu fui descobrindo esses princípios da filoxenia, eu fui identificando essas ações, essas manifestações, essas atitudes, esses comportamentos nas nossas leituras. E eu vou citar rapidamente, eu vou mostrar para vocês algumas imagens, umas cerâmicas que representam esses momentos, tanto da Ilíada, da Odisseia, quanto dos trabalhos de Hércules, que eu fiquei muito impressionada. E então é interessante pensar nesse respeito recíproco, onde em que o anfitrião ele acolhe sem fazer perguntas. E quando o desconhecido ele está à vontade suficiente, ele vai contar a sua história e eles vão trocar, enfim, o que eles precisam saber um do outro, né? Eu encontrei uma citação, um comentário de um poeta polonês do século XIX, que foi um dos tradutores e escreveu um livro sobre Odisseu, e ele diz que essa origem da hospitalidade que acompanha, ele fala sobre que a hospitalidade é o que acompanha e protege o retorno de Odisseu, de Ulisses, para Ítaca, né? Então ele diz o seguinte, ele diz, naqueles lugares, atrás de qualquer estranho, mendigo ou vagabundo, suspeitava-se tratar-se de um ser divino. Não era concebível, antes de acolhê-lo, perguntar ao visitante quem ele era. Somente depois de ter pressuposto sua origem divina, seria possível rebaixar-se às questões terrenas. Isso se chamava hospitalidade. E, pela mesma razão, fazia parte das práticas e virtudes mais sagradas. Os gregos da era homérica não conheciam o último dos homens. O homem sempre foi o primeiro, isto é, divino. Norwood, portanto, atribui a gênese dessa hospitalidade a uma inclinação espiritual típica do mundo grego, a intuição do ser e do agir humano e da presença e da manifestação de um elemento divino, ou seja, o divino imanente. Nessa visão espiritual, objetos e situações usuais podem se abrir para novos e mais benevolentes significados. Portas e estradas não servem mais apenas para separar e distanciar do outro, mas podem ser meios e lugares através dos quais a presença divina, oculta sob o disfarce de um viajante, se manifesta na existência humana. Então, é lindo pensar que nessa imagem, portas e estradas não servem apenas para separar e distanciar do outro, mas são meios, através da manifestação divina, porque se nós pensarmos em todas as rotas, a propósito de rotas e tabus, né, todas as rotas terrestres, marítimas, fluviais, que permeiam o Mediterrâneo em torno dele, né? Realmente, esse trânsito intenso de pessoas que não compartilham da mesma língua, da mesma cultura, muitas vezes, realmente portas e estradas podem ser assustadoras, né? Mas esse princípio ético, ele remedia de alguma forma, né? Então, eu separei aqui 4 exemplos para compartilhar com vocês. Na Odisseia, o encontro de Ulisses com os feácios, mas também nas acolhidas da maga Circe na ilha de El, da ninfa Calipso na ilha de Odídia, ou do pastor de porcos Eumeu, quando Ulisses volta para Ítaca, que ele está disfarçado de mendigo, né? E é super bonito aquele texto do Auerbach, quando ele fala a cicatriz de Ulisses, que aquela senhora, esqueci o nome dela, que trabalhava no palácio, o reconhece pela cicatriz causada pela ferida do javali, enfim, isso é um texto belíssimo. Ou então, na Ilíada, o encontro de Glauco e Diomedes, que é um dos exemplos mais importantes do princípio da hospitalidade. Esse encontro de Glauco e Diomedes que eu vou comentar é a capa da nossa apresentação, é uma cerâmica linda. Então, Helena, se você quiser colocar a primeira imagem. Entrou?
Ela tá pequena. Se você conseguir colocar a tela inteira, tudo bem, senão... Não consigo. Bom, a gente está vendo aqui... deixa eu... Essa imagem, essa cerâmica, é o encontro quando Ulisses estava nu, náufrago. Ele chega na Ilha dos Feácios. Ele é encontrado por Nausicaa, que é a filha do rei Alcinor. E ele é um ilustre anônimo. A princípio, ele pode ser uma pessoa assustadora ou ameaçadora, né? Então, essa é o canto sétimo da Odisseia, que é Ulisses na corte dos Feácios, é um exemplo em que a filoxenia é respeitada e é explicitado o temor a Zeus Xênios, né? Esse epíteto de Xênios, para indicar que, entre outros atributos, ele era, como eu já comentei, o protetor dos viajantes e garantidor da Xênia, ou seja, para que tudo corresse bem, né? Então, assim, os viajantes forasteiros, né, esses seres desgarrados, eles estavam sob alguma autoridade, né? Então, eu vou ler aqui a passagem. Este canto narra a chegada de Ulisses à ilha de Esquéria, ocorrida no 32º dia da etapa de sua viagem de retorno a Ítaca, lugar que representa a inserção do herói num dos espaços dos homens comedores de pão. Esse é o momento que Ulisses encontra os seus semelhantes, em última instância. Ulisses é acolhido no palácio do magnânimo Alcinor, onde inicia os relatos de suas aventuras. Essa passagem é lindíssima, eu separei aqui apenas o trecho que explicita a filoxenia e o temor a Zeus. Então, eu vou ler. Todos tranquilos ficaram em silêncio. Quando Ulisses está dentro do salão, ele foi protegido por Atena, ele entrou com uma bruma invisível, e aí tem um certo momento em que ele passa a ser visível, enfim. E agora vai acontecer esse momento do encontro. Todos tranquilos ficaram em silêncio, até que falou o velho herói Equeneu, que era o mais velho dos homens feácios e suplantava todos nos discursos, sabedor de muitas e antigas coisas. Ele, que falava nas assembleias, com bons sentimentos, disse-lhe: Alcinor, não é belo nem convém a ti que um estrangeiro sente-se no chão sobre a lareira nas cinzas. Eles aguardam ansiosos tua ordem. Vamos, faze o estrangeiro levantar-se e sentar-se numa poltrona de cravos de prata. Ordena aos arautos que misturem o vinho para libarmos a Zeus fulminador, que acompanha os respeitosos pedintes. Que a despenseira sirva a refeição ao estrangeiro, com o que há no palácio. Mas depois que a força sagrada de Alcinor viu isso, tendo tomado prudente e artificioso Ulisses pela mão, fê-lo sentar-se na lareira, fê-lo levantar-se da lareira e sentar-se num trono brilhante. Após ter mandado levantar-se seu filho viril, Laudamonte, que estava sentado ao seu lado. Amava-o, sobretudo. Uma serva carregou água num belo jarro de ouro e despejou-a num vaso de prata, vertendo-a para que lavasse as mãos. Junto dele, estende mesa polida. A despenseira zelosa serve a mesa, trazendo pão, e aproximou-se, trazendo agradável iguarias, e o divino e sofredor Ulisses bebe e come. Bom, peço desculpas porque eu não fiz uma leitura muito à altura do texto, mas essa passagem, ela ilustra muito bem o princípio da filoxenia. Eles recebem Ulisses sem saber quem ele é. Eles têm medo de serem punidos por Zeus, de que nesse andarilho, nesse mendigo, haja a presença divina e eles estejam sendo testados de alguma forma, né? Então, esse é um exemplo bem sucedido de filoxenia na Odisseia. Na Ilíada, no canto 3, onde Paris é hóspede de Menelau, se você quiser, Helena, passar para a próxima imagem, a gente tem essa imagem, essa pintura cerâmica.
Eu estou vendo o teu e-mail, na verdade. Bom, vamos em frente. O rapto de Helena, que é um exemplo de filoxenia desrespeitada, certo? A Guerra de Troia, descrita na Ilíada de Homero, deriva de uma grave violação das regras de Xenia pelo anfitrião. O príncipe troiano Paris estava em Esparta como convidado do rei de Esparta Menelau e de sua esposa, a bela Helena. Mas o jovem troiano, com a ajuda de Afrodite, rompe seriamente os laços de Xenia ao seduzir Helena, sequestrá-la e levá-la consigo para Troia. Foi uma violação grave da sacralidade de Xenia, que resultou em uma ofensa à autoridade de Zeus. Os aqueus, portanto, ao vingarem essa transgressão, obedeciam a um dever religioso que tinha sua consequência lógica, a guerra, né? Como consequência lógica, a guerra. É muito interessante porque a gente não tem isso claro quando a gente estuda a Ilíada, mas é muito bonito pensar que, bonito, enfim, é muito interessante, agora que a filoxenia é algo que passa a ser sabido, conhecido por nós, que a guerra de Troia acontece por um desrespeito a esse princípio tão sagrado, e ele é tão sagrado que nós veremos essa outra situação da Ilíada, no canto sexto, de Diomedes e Glauco, que é a imagem belíssima do folheto, do pôster desse encontro, que são esses dois guerreiros vestidos com roupas muito diferentes, o que ilustra bem as origens de suas culturas distintas, geograficamente, principalmente. Glauco é da Lícia, que a gente chamaria de Anatólia, e Diomedes é um aqueu, né? Então, esses dois guerreiros de naturezas distintas, eles estão lutando na Guerra de Troia, e essa imagem mostra esses dois guerreiros com roupas distintas, passando um para o outro os seus escudos, né? Então, como é que a gente entende isso? Que eles, ao descobrirem um antigo vínculo de hospitalidade, ambos se recusam a lutar e trocam presentes. Glauco oferece a Diomedes sua armadura de ouro, no valor de 100 bois, em troca da de bronze de Diomedes, menos preciosa, mas mais eficaz em batalha, que valia 9 bois. Ou seja, num certo momento, Glauco, o que é o herói Lídio, afirma ser descendente do grande herói Belerofonte, o matador do monstro conhecido como Quimera. Diomedes, então, declara que Glauco é seu hóspede desde os seus avós, pois seus ancestrais estavam ligados por deveres de hospitalidade. A Belerofonte foi dado abrigo por Eneu em Argos, de quem Diomedes descende. Glauco e Diomedes imediatamente reconhecem aquela ligação sagrada e se abstêm de qualquer ato belicoso e trocam presentes. Entre apertos de mão, Diomedes dá a Glauco suas armas e este dá as suas a Diomedes, e despedem-se amigavelmente. Note-se que Homero afirma que Zeus conturba o juízo de Glauco, pois este não se importa em trocar suas valiosas armas de ouro pelas armas de bronze de Diomedes. O deus intervém para que o juízo meramente humano de valor material não se sobreponha ao valor imaterial da hospitalidade. Essa relação da hospitalidade apresentada por Homero na Ilíada permanece na Grécia clássica na instituição do Xenos. Era uma instituição antiga, aristocrática, cujo significado vai além do simples estrangeiro e que pode ser melhor compreendida como o convidado amigo ritualizado, que isso é lindo. Ou seja, eu não vou ferir o valor da xenia cultivado pelos nossos ancestrais, nem mesmo no dever, no cumprimento do dever, sendo um guerreiro numa guerra, num combate. Quer dizer, isso vem antes, isso antecede, precede qualquer outro dever. Então, esses 3 exemplos que eu mostrei aqui, tanto a acolhida
de Ulisses pelos comedores de pão, pelos feácios. O anti-exemplo de filoxenia com o rapto de Helena, né? E o valor explicitado pela filoxenia dos antepassados, dos ancestrais, entre Glauco e Diomedes, isso já são 3 exemplos muito marcantes relacionados a esse princípio, esse valor. E para encerrar, eu separei uma última imagem, porque quando nós estávamos agora, nos últimos meses, lendo os trabalhos de Hércules, me chamou muita atenção que além de reforçar os mitos, enfim, os textos homéricos, reforçarem esse princípio como um valor ético e moral, existe também o anti-exemplo, quer dizer, aquele outro que é muito diferente de mim, justamente por não compactuar com isso, que é o caso. Infelizmente, a imagem está muito pequena, não vamos conseguir comentá-la, né? É uma pintura do Gustave Moreau, que é quando Hércules atende a demanda de Euristeu e ele vai capturar éguas antropófagas, né? Então, eu vou explicar isso. Existia na Trácia, que é ali para dentro do Mar Negro, já, vamos dizer assim, muito mais para a cultura das estepes do que para a cultura mediterrânea. A gente já está longe do entendimento da cultura mediterrânea. Diomedes da Trácia era um gigante, filho do deus Ares e de Cirene, uma ninfa da Tessália. Era rei de um povo de guerreiros que habitava a Trácia às margens do Mar Negro. Ele é especialmente conhecido na mitologia grega pelas suas 4 éguas violentas e indomáveis, que aterrorizavam toda a região alimentando-se de carne humana. No 8º de seus famosos trabalhos, atendendo a uma demanda de Euristeu, Hércules parte com um grupo de voluntários para capturar as éguas. Tendo dominado os animais, foi atacado à beira da praia por Diomedes e seus guerreiros traços. Para combatê-los, Hércules deixa as éguas aos cuidados de Adibero, filho do deus Hermes. Hércules vence a luta e prende Diomedes, mas Adibero foi atacado e comido pelas éguas. Em memória a este companheiro, Hércules funda nesta costa a cidade de Adibera, e Diomedes é morto por Hércules e abandonado para ser devorado pelas próprias éguas. Então, essa imagem, esse quadro do Gustave Moreau, que é de 1865, lá em cima tem um Hércules sentado observando muito placidamente, e aqui tem as 4 éguas devorando esse Diomedes muito, né, assim, não dá ideia nem da virilidade do Hércules, nem do Diomedes. Mas por que isso é relevante para encerrar aqui as minhas observações? Porque este povo outro, enquanto na cultura do sacrifício grego, você sacrifica o animal para agradar aos deuses e alimentar os homens, é muito interessante pensar uma cultura que sacrifica homens para alimentar os animais, porque esse Diomedes da Trácia, que não tem nada a ver com o nosso Diomedes e Glauco, ele é visto como um bárbaro, como um selvagem, cujas éguas são antropófagas. E é muito interessante pensar que ele dava os estranhos, os estrangeiros para as éguas comerem. Ou seja, isso é a total e absoluta ausência de filoxenia, de alteridade. Então, os povos que não cultuavam ou cultivavam a empatia ou a noção da alteridade, eles são vistos como bárbaros, como selvagens. E é muito interessante pensar porque para os povos das estepes, os cavalos são o grande ícone, vamos dizer assim. Sem o cavalo, o homem da estepe ele não é nada. Inclusive nos relatos de Marco Polo, quando ele atravessa o Império Mongol, ele comenta que eles passam dias cavalgando, se alimentando à base de kefir, um leite fermentado, e bebendo sangue
da veia de seus cavalos. Então, assim, o cavalo para determinadas culturas, ele era uma grande potência. Então, faz sentido, claramente isso é uma alegoria, né? Assim, mas dá para entender a importância do cavalo para essas culturas e também essa inversão em que, ao invés de dar o animal para o divino, para o homem, aqui o homem é dado para o animal. Enfim, é só um choque de culturas aqui para fazer esse contraste e acho que encerrar por aqui essa minha primeira apresentação sobre esse conceito de filoxenia. Então, vou convidar o Plínio para pegar a bola. Legal, Isabela, obrigado. Bom, a bola veio pingando para mim. Claro que isso é uma jogada já combinada, né? Porque ela foi levando a história para o Oriente, né? E é justamente isso que, na verdade, eu preciso agora trazer à tona, porque a minha porta de entrada para esse tema, que é o tema da filoxenia, ele, na verdade, nos leva para bem longe do Mediterrâneo, tá? E aí eu preciso contar talvez um episódio de vivência pessoal, né, quando eu vivia lá na Síria, que ilustra a razão da minha preocupação, do meu interesse por esse assunto, né, a questão da hospitalidade. Pois bem, eu tinha acabado de me transferir para Damasco, não fazia muito tempo, e foi uma das primeiras viagens que eu fiz dentro da Síria, ainda de forma muito incerta, insegura, tímida e tudo isso, dentro de um grupo de estrangeiros. E nós estávamos indo para Apamea. Detalhe muito relevante aqui para o nosso contexto, né, da ARET, é bom saber isso. Apamea foi um importantíssimo centro neoplatônico no VI século. Em época bizantina, foi um grande centro neoplatônico. Inclusive, é um dos pontos de conexão entre a tradição filosófica grega e a tradição filosófica islâmica, certo? Desculpa, eu estou colocando esse dado aqui porque ele é muito pertinente para a leitura que eu estou tentando fazer. Desde já, porque eu quero deixar claro isso, né? A minha apreensão em relação à civilização islâmica é de uma manifestação cultural muito mais próxima do nosso mundo, muito mais próxima do nosso mundo do que se gosta de pensar, tá? Certo? E um vínculo importante é precisamente a filosofia grega, né? Não estamos falando de filosofia, mas hoje eu, para desenvolver o meu tema, vou ter que um pouco torturar a filosofia, então, que não é a minha área, mas vocês têm um pouco de paciência, né? E vamos lá, eu vou tentar compartilhar a imagem aqui, não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Vocês me digam se estão vendo ou não vendo. Acho que estão vendo, certo? Sim? Ótimo, legal. Muito bem. Só que uma imagem meio genérica, enfim, vou trabalhar rapidamente com imagens. Isso aqui é um mosaico que está na igreja de Santa Maria Maggiore, em Roma, né? E o princípio da hospitalidade, então, que eu estou buscando, e tem a ver justamente com essa experiência lá que eu tive a caminho de Apamea, né? Nasce do meu interesse em perceber. A gente sabe que os árabes são proverbialmente hospitaleiros, né? É um dos elementos que os caracteriza fortemente, junto com o comércio. Claro que os dois estão bem correndo em paralelo, né? Mas a hospitalidade árabe é uma coisa colossal. E nessa viagem que eu fazia lá em direção a Apamea, ainda iniciante e tal, no mundo sírio, um determinado momento nós nos perdemos lá numa estrada. E aí um pouco a dificuldade de encontrar alguém que falasse inglês, etc. Era o interiorzão da Síria, Síria profunda. Apareceu um indivíduo, ele balbuciava inglês, né? E aí a gente, olha, queremos ir para Pamé. A resposta dele foi exemplar da situação de filoxenia em chave árabe, certo? Tá? Inclusive aqui está o nome desse fenômeno em árabe. Hospitalidade em árabe, como se diz, está escrito aqui, Hassan al-Adiya, né? Que quer dizer a boa hospitalidade, né?
Pois bem, então a resposta dele foi proverbial. Ele disse o seguinte: não, não, eu sei o caminho, eu sei o caminho. Mas antes de responder, eu quero convidar vocês para irem na minha casa, conhecer minha família, se sentarem comigo, comerem. Aí nós estrangeiros nos olhamos e falamos: putz, e agora? O que a gente faz? Porque a viagem vai virar outra coisa. Né? A gente vai ter que esquecer as fantásticas ruínas de Apameia, a sua escola neoplatônica, vamos, porque vai levar horas, isso óbvio, né? E aí fica essa dúvida. Bom, a resposta veio rápida, né? Essa pragmaticidade ocidental. Bom, a gente pode largar esse sujeito e achar outro que saiba também falar inglês e vai indicar, dane-se esse aqui. Ou a gente vai corresponder às normas da boa educação árabe e vamos aceitar um convite. Um convite feito não pode ser recusado, certo? E aí, bom, tudo bem, vamos entrar no espírito da coisa, pode ser muito divertido e tudo isso, entrar numa casa síria de verdade e tal. Bom, enfim, aceitamos, né? Aceitamos, ainda bem, eu tenho uma boa história aqui para contar para vocês. E o sujeito nos levou para sua casa e tudo, enfim, aquela coisa bem árabe, né? Todo mundo sentado no chão, etc. Abriu-se um ninho, um grande tapete. Sobre esse tapete foram trazidos os mais diferentes alimentos. Vocês não têm ideia, claro, aquela coisa árabe, aquela profusão de comida, hummus, baba ganoush, pão sírio, várias azeitoninhas, né? Eles têm essa coisa de comer azeitona que nem a gente come bombom, né? Eles vão um atrás do outro, e mel. Esse eu lembro bem, o mel estava delicioso, realmente. E o sujeito lá apresentou a mulher, os filhos e tudo mais. E ele começou a chamar, né? Telefonando para os vizinhos, para os amigos, para mostrar para todo mundo da comunidade que ele estava recebendo aquele grupo de estrangeiros, né? E tinha gente chegando de moto para ver a gente. Então, nós viramos uma espécie de atração turística, inverteu-se o jogo, a atração turística éramos nós, não mais a Síria, né? Enfim, e tenho que dizer isso para vocês, porque isso aqui traz mais para dentro do interesse no tema. Eu morei 6 anos na Síria. Vocês acham que essa foi a única vez que isso aconteceu? Aconteceu muitas vezes. Era muito comum esse tipo de atitude, né? Então, eu tendo que convivendo com isso, percebendo como funciona, agora isso me atrai, me interessa, né? Sabendo que isso era um comportamento sacralizado dentro da cultura grega, com toda uma construção, inclusive, no campo da mitologia, o quanto isso está presente dentro do Homero, em passagens comoventes, né? Como essa do Diomedes e do Glauco, que a Isabela nos contou. Eu tentei aí buscar quais seriam as chaves culturais dentro da cultura árabe islâmica para saber onde está nascendo isso, porque certamente não é Homero, certo? Embora estivesse tão perto ali da escola neoplatônica. Não é Homero. Quais são os outros referenciais? Então, nós temos aqui, olha, na Sura 51 do Corão, uma sura que tem um título lindíssimo, né? Ad-Dariyat, quer dizer aqueles que espalham. Né? O título de cada sura normalmente a primeira aia, né? O primeiro versículo, e é uma linguagem muito poética. Aqueles que espalham, na verdade, está se referindo primeiro ao vento, né? Aquele que espalha sementes, espalha também a própria mensagem do Corão, etc. Bom, é nessa sura do Corão que é narrado, mas exatamente aludida, né? A história de Abraão. É um episódio muito significativo de Abraão, que Abraão se encontra na solidão do deserto, tudo isso, e aí ele vê aparecerem 3 homens. E ele imediatamente, ipso facto, quando vê esses 3 indivíduos se apresentarem, ele não hesita em se prostrar diante desses indivíduos. Tá? É exatamente essa cena que nós estamos vendo aqui retratada nesse mosaico. Vejam aqui ao alto, né, a figura de Abraão, e Abraão ele está inclinado, o corpo dele está muito inclinado. Reparem que os joelhos estão dobrados, ele está prestes a se prostrar
diante da figura desses três indivíduos. E ele se prostra diante dos indivíduos e faz exatamente o que aquele sujeito fez conosco nessa viagem ali à Apameia, né? Não, por favor, né? Venham à minha casa, eu faço questão de recebê-los, de alojá-los, de alimentá-los, né? E é a cena que a gente está vendo aqui embaixo, né? Muito significativo. A figura aqui de Abraão se desdobra, tem Abraão servindo à mesa esses três indivíduos, e tem o mesmo Abraão de olho ali, bem severo, voltado para Sara, né? Que dizendo, ele está dando ordem para Sara: prepare, pegue um saco de farinha, flor de farinha, etc., e prepare pão, né? Para os nossos visitantes e tudo mais, né? Tudo isso está narrado minuciosamente em Gênesis. Aqui está 2, na verdade não é 18, 11. Gênesis 18, 2, 8. Né? Se der tempo, eu leio para vocês esse trecho, mas, enfim, mais ou menos já está descrito aqui, né? Deixa eu, então, agora passar um pouco a gente, porque eu quero aqui trabalhar com a etimologia, né? Aí não mais do grego, a Isabela já apresentou aí as raízes de filoxenia, né? Que é o conceito, e mesmo, mais que conceito, é uma instituição cultural, né? No contexto grego. Deixa eu buscar isso do próprio português, né? A origem da palavra hospitalidade, que vem do latim, de um termo latino, que é o termo hospes, né? Eu fui buscar aqui enfim, a raiz de hospes, né? É uma palavra, enfim, que junta aqui dois elementos, né? Ela tem uma dupla raiz, digamos assim, né? Que é os, de um lado, esse os vem de hostis. Em latim, isso quer dizer estrangeiro, forasteiro, peregrino, mas também, o que é muito relevante, quer dizer inimigo. Tá? É daí que vem o termo hostil. Hostil vem de hostis, certo? Do latim hostis. Quer dizer isso: estrangeiro, forasteiro, peregrino, inimigo. Tá? Agora, o pes, bom, aí é bem conjectural, ele teria uma raiz sânscrita, né? O latim, como o grego, a gente sabe, é uma língua indo-europeia, então, às vezes, isso acontece, aliás, com muita frequência. No sânscrito, esse pes viria de pá, né? Que significa sustentar, proteger. Então, hóspes, que é o nome dado ao indivíduo que recebe a hospitalidade, e é também o nome do indivíduo que cede a hospitalidade. Hospedeiro e hóspede são o mesmo termo, certo? Significa, na verdade, isso: aquele que sustenta o forasteiro, ou o forasteiro que é sustentado, certo? Por outro, pelo hóspede. Então, hóspede designa aqui duas ações opostas, mas complementares. Primeira ação: aquele que recebe o forasteiro e lhe dá de comer, não por lucro, e sim por amizade, benevolência ou humanidade. E a segunda ação, oposta a essa primeira, e é complementar: aquele que, na condição de forasteiro, é alojado e protegido. Antes de avançar, deixa eu só chamar a atenção por que eu escolhi essa imagem aqui. Está bem fora aqui do nosso contexto médio oriental e tudo isso, mas que diz respeito ao conceito de hospitalidade, enfim, na cultura ocidental como um todo, né? Esse aqui é um folheto inglês do século XIX, e nós temos essa simpática cara desse sujeito aqui, né? Gorducho, né? Com esse bigode e barbicha aqui. Claro que isso aqui é a fonte de inspiração do tiozinho do Kentucky Fried Chicken, né? Que a gente está vendo a origem etimológica daquela imagem. Bom, e ele está aqui carregando uma cabeça de porco, né? Por que isso? Porque na heráldica europeia do período medieval, a cabeça de porco era o símbolo da hospitalidade. É por isso que ele está tão sorridente, alegre e tudo mais, né? Muitas das osterias europeias na Idade Média envergavam esse símbolo, a cabeça de porco. Cabeça de porco significa isso, significa hospitalidade, né? Puxando na memória até que me é familiar, tem entrado em osterias, enfim, tem encontrado isso daí. Talvez tenha acontecido com vocês também. Né? Entre as várias, sei lá, garrafas de vinho e sei lá, salsicha pendurada, coisas assim,
a tal da cabeça de porco aparecia. Bom, é só uma curiosidade. Vamos aqui um pouco avançar, porque eu quero aqui justamente entrar um pouco no terreno filosófico e especular um pouco com vocês sobre a dificuldade que esse conceito nos coloca, né? Porque ele, repara, hospitalidade, exatamente, ele pressupõe uma ideia de simetria. A simetria entre o hóspede e o hospedeiro. Aquele que cede a hospitalidade, aquele que recebe a hospitalidade. A própria Isabela chamou atenção para isso, né? Quando ela falou da filoxenia como instituição cultural, ela pressupõe regras que valem para os dois lados. Justamente isso. Então, a pessoa recebe um desconhecido, vai hospedar esse desconhecido em casa, vai saber se ele tira uma faca e corta o meu pescoço, né? Então, existe uma simetria acontecendo aqui, esse sentido de reciprocidade. E, de fato, se a gente for olhar com atenção, aí, entrando no terreno da antropologia, a gente vai perceber que essa instituição cultural, ela aparece em várias culturas diferentes, em várias épocas diferentes, né? Então, talvez a gente precise aqui um pouco raciocinar por que isso acontece com tanta frequência, né? Uma hipótese é que a hospitalidade gera uma espécie de zona limítrofe, né? E ela serve para, de alguma forma, equilibrar a pulsão da curiosidade de quem recebe o estrangeiro, enfim, na verdade, dos dois lados, né? Porque é recíproca essa relação, né? A pulsão de curiosidade de um pelo outro, né? Equilibrar essa pulsão com uma outra pulsão, que é a pulsão do medo. Porque eu, como hospedeiro, não sei se o hóspede pode se comportar de uma forma imprevisível e vice-versa. O hóspede também não sabe se o hospedeiro vai ter esse comportamento. E foi dentro dessa zona limítrofe que eu vivi claramente essa emoção, entrando na casa de desconhecidos, na Síria, profunda, enfim, o que vai acontecer aqui? Né? Enfim, na melhor das hipóteses, eu posso cometer uma gafe, pegar mal e ficar desagradável, ou então pode ter uma coisa completamente inesperada, agressiva, né? Aliás, puxando pela memória, não foi só na Síria que aconteceu isso, foi no Iêmen também aconteceu isso. No Iêmen, enfim, é um pouco, né, o faroeste, né? Enfim, justamente o Iêmen é conhecido era na época, agora não é mais, enfim, agora é guerra, né? Mas era conhecido pelos sequestros. Muitos viajantes estrangeiros eram convidados a vir na minha casa tomar café e tomar chá, etc. Chegava lá, ficavam sequestrados durante semanas e tal. Enfim, então, essa é uma questão real, objetiva, de quando você está viajando fora ou quando você recebe alguém que vem de fora. É muito objetivo isso, né? Então, digamos assim, é por essa razão, talvez, como uma forma de criar uma espécie de vínculo. A ideia de reciprocidade, ela é muito poderosa nas sociedades tradicionais. Vamos lembrar disso. A antropologia fala muito dessa questão, né? A questão do dom, né? A reciprocidade é muito importante. Num contexto onde você não tem instituições estabelecidas, onde os indivíduos circulam sem contarem com essa ferramenta para nós tão familiar, que é o passaporte, né? Ou com a ideia de que chegando lá eu vou ter o consulado do meu país. Não, sociedades primitivas não usam esses sistemas, né? Eles precisam contar com outro tipo de instituição, né? Que no caso é a própria ideia da reciprocidade. Se eu dou alguma coisa de forma benévola, eu presumo que o outro indivíduo, seja qual for a sua cultura, a sua origem cultural, até mesmo um bárbaro, um pouco essa a impressão que a gente tem investigando a mitologia grega, né? Até mesmo um bárbaro, ele vai ser forçado a se enquadrar de alguma forma. Se ele não fizer isso, castigos divinos e tudo mais. Certo? Então, tem essa dimensão aqui que a gente precisa colocar. Agora, no campo da filosofia, essa ideia de reciprocidade e essa, na verdade, simetria, tá? Contraposta, mas simetria. Existe uma simetria acontecendo aqui entre quem oferece a hospitalidade e quem recebe. Bom, essa simetria ela é ilusória.
ela é totalmente irreal. Porque o indivíduo que está vivendo a condição de estrangeiro, ele é absolutamente vulnerável. Ele é completamente vulnerável. Então, aí os filósofos entraram seriamente nesse tema. E aí eu vou citar rapidamente o Jacques Derrida, né? Ele coloca esse problema. Ele fala assim, olha, hospitalidade é um conceito fugidio, porque ele sugere uma coisa que, na verdade, não está acontecendo. Ele sugere essa ideia de generosidade, de abertura, e, por outro lado, da parte do hóspede, a ideia de respeito. Mas onde está escrito que isso vai acontecer? Né? Então, ele diz, olha, tem dois tipos de hospitalidade. Tem uma hospitalidade que é uma hospitalidade condicionada, que é essa que a gente está contando aqui. Tem condições, tem regras. Né? Mas o conceito ele é nebuloso, ele é fugidio, porque ele sugere, pela ideia da generosidade, ele sugere esse sentido de desprendimento, de desapego, como, por exemplo, desse anônimo sujeito árabe que me acolheu junto com um bando de estrangeiros na sua casa e tudo mais. Que vantagem ele podia tirar disso? Né? E aquilo teve um custo para ele, gastou tempo, enfim, né? Mobilizou a casa dele, chamou os amigos e tudo mais. Né? Então, temos essa dificuldade, né? Uma hospitalidade que, na verdade, é condicional, ela tem uma série de regras implícitas, né? Ou, ao mesmo tempo, a ideia de uma hospitalidade que é incondicional, né? Onde não existe regra nenhuma, onde é um princípio que deve ser obedecido. Investigando os códigos culturais, isso está dado, essa ideia de que você tem a obrigação, o dever, e eu vou citar vários casos onde isso acontece. É claro que, atenção, gente, né? Aqui chega acho que o nó doloroso da nossa conversa. Né? A gente está aqui especulando, né? Culturas remotas, um passado muito enfim, clássico. Né? Pois bem, esse tema da hospitalidade é um tema extremamente presente no nosso mundo. Né? Mundo esse que está vivendo profundas crises em relação justamente à circulação de pessoas. Né? Vamos chegar lá mais para frente. Mas o Jacques Derrida, quando ele formula esse questionamento sobre hospitalidade, ele está pensando nisso. Bom, a proposta, seguindo o gancho do Derrida, né, a Júlia Kristeva, né, ela alerta para os perigos da hospitalidade perversa, quando, na verdade, a hospitalidade ela é manifestada, mas com interesses que estão nas entrelinhas. Né? Então, muitos estados que praticam isso, né? Essa política de receber pessoas, etc., tem uma série de limites ali. Né? E isso precisa ficar claro. É legal que isso fique claro. Que não fique simplesmente dado, olha, que linda generosidade, que bondade, etc. Não, tem um porquê. Então, é melhor que se diga, é melhor que isso fique claro. Né? E um outro autor que eu acho legal trazer aqui é um historiador britânico, Anthony Pagden. Ele estudou muito o contexto da conquista da América, né? E ele levantou um tema que eu achei muito interessante, que é o fato de que a hospitalidade ela foi usada, né, pelas potências colonizadoras, em particular pelos espanhóis, né, no sentido de impor o direito de trânsito livre dos agentes coloniais dentro de um território que não lhes pertencia. Quando os europeus, os espanhóis em particular, chegaram na América, que situação jurídica aquilo coloca? Coloca o fato de que está acontecendo uma invasão. Só que essa invasão tem que ser justificada aos olhos do público europeu, aos olhos do bom senso, dos bons costumes, aos olhos da Igreja Católica. E a justificativa era essa, era usar o princípio da hospitalidade. Ora, esse povo que vive nas Américas, depois dessa longa travessia, não lhe cabe senão receber quem está chegando. Por quê? Pelo princípio da hospitalidade. Esse princípio foi invocado para justamente favorecer a circulação dos agentes coloniais nesse território.
Então, é muito interessante, porque este episódio que a gente está aqui levantando, que é a descoberta e a colonização da América, foi um marco essencial na construção do Estado-nação moderno. Bizarro isso, porque o Estado-nação hoje está usando vamos dizer, se valendo dessa ideia de identidade absoluta para fechar as fronteiras. Mas ele nasceu, olha lá atrás, ele nasceu com a ideia de circulação usando o princípio da hospitalidade. Gente, é interessante isso. Então, vejam como essa categoria ela é escorregadia, perigosa, usada e abusada politicamente, mesmo assim no nosso mundo, né? E aqui deixa eu citar alguns exemplos rapidamente, em outras culturas, enfim, só para mostrar isso, a gente está falando de uma instituição cultural muito recorrente, né? Eu chamei a atenção para isso como é importante nas culturas primitivas, tradicionais, etc., o quanto isso é importante como uma forma de mediar relação entre os indivíduos que são de culturas diferentes, né? Por exemplo, na Índia e no Nepal, né, a hospitalidade é amplamente, vamos dizer, celebrada dentro da cultura, da civilização hindu, né? Eles têm um princípio muito, muito curioso que se chama Atihi Devo Bhava, né? Esse princípio significa o hóspede é Deus. Aliás, a propósito, eu ouvi dizer recentemente que no Nepal tinha esse dado curioso, né? Tem duas figuras que são tipicamente consideradas assim como aparições divinas, né? Como epifanias, né? Uma figura é o hóspede, é o estrangeiro, aquele que está chegando de fora, etc. Como diz essa fórmula aqui, Atihi Devo Bhava, né? O hóspede é Deus. A outra figura é o professor. Quem diria? Nossa categoria é tão humilhada no mundo ocidental. No Nepal somos deuses. Não esperava por essa. Acho que vocês também não esperavam. Bom, e aí eu passo para outra cultura, também uma cultura asiática, oriental, que é a cultura Pashtun. Né? Eles também têm isso, né? Dentro do Pashtunwali, que é o estilo de vida tradicional Pashtun. Um tema central do estilo de vida Pashtun é a Melmastia, que quer dizer justamente hospitalidade. Né? Então, trata-se de uma demonstração de generosidade, de profundo respeito ao visitante, manifestadas às vezes por gestos extremos. Então, o sujeito, pressupõe-se que o sujeito que está cedendo a hospitalidade chegue, né, se esforce enormemente, etc. Aí, chegando mais próximo dos meus árabes, enfim, do meu foco de interesse, né? O Islã ele foi fortemente ligado a essa ideia da hospitalidade, né? Então nós temos desde já essa fórmula característica, né? Eu já vou voltar aqui para as imagens, mas só para poder ver a carinha de vocês. Essa fórmula característica da saudação árabe, que também encontramos em hebraico, né? Shalom em hebraico, em árabe, assalamu alaikum, né, que pressupõe a resposta, que é uma resposta não por acaso simétrica, né, e contrária. O sujeito, quando chega, diz assalamu alaikum, e quem está no lugar responde alaikum assalam, né? Que a paz esteja convosco esteja a paz. Segundo a tradição, quem cunhou essa fórmula teria sido o próprio profeta Muhammad. Né? Então, por essa razão, os muçulmanos deveriam se saudar, né? Se cumprimentar usando essa fórmula. Né? Eles vão muito além disso, eles usam muitas outras formas além de salam aleikum. Salam aleikum é só a primeira, numa sequência que às vezes chega a ter 15 idas e voltas de pergunta e resposta, para justamente caracterizar esse sentido de boas-vindas. Bom, a mesma coisa acontece entre os beduínos. Né? Os beduínos eles têm um código de honra muito, muito forte. Né? É um código de honra oral, mas ele é extremamente enfim, ele perdura há milênios, então está muito bem documentado, que se chama Sharaf.
né? E dentro desse código, justamente essa ideia de que o princípio da hospitalidade ele não pode ser absolutamente negligenciado, nem sequer diante de um inimigo. Mesmo quando é o inimigo que se apresenta numa situação, claro, não uma situação de guerra, uma situação de um encontro fortuito, digamos assim, né? Este inimigo ele tem que ser tratado e alimentar, tem que ser alojado e alimentado durante alguns dias. E detalhe importante, a pobreza não isenta quem quer que seja desse dever. Olha, eu encontrei meu inimigo, mas eu sou tão pobre de maré que eu podia dar para ele nada, então ficou por isso mesmo. Não, eu tenho alguma coisa eu tenho que dar, né? Mesmo sendo mais pobre, eu tenho que dar alguma coisa, e mesmo ele sendo meu inimigo, eu tenho, mais uma vez, que dar alguma coisa. Então, é fortíssimo esse conceito. Ele é muito, muito forte. Agora, vamos lá, eu quero ilustrar tudo isso que eu disse, chegando no coração, no que eu acho que é o coração dessa tradição. Aqui a gente está falando em contexto semítico, naturalmente, né? E eu vou visitar só algumas manifestações iconográficas realizadas em contexto cristão, mas que estão elaborando este episódio, né, o episódio de Abraão, que é extremamente revelador e marcante. Né? Isso aqui, reparem, é um código poderosíssimo. Quer dizer, Abraão não só um profeta, ele é o patriarca por excelência, certo? É ele que, enfim, vai dar origem ao povo eleito. É uma figura central na narrativa bíblica, né? E nesse episódio do Gênesis que eu citei para vocês, ele então aparece, chegam 3 estrangeiros. Reparem, aqui esses estrangeiros, e a gente está no maravilhoso, magnífico Duomo de Monreale, na Sicília, né? Século XII, esses 3 estrangeiros, esses 3 desconhecidos que se apresentam diante da tenda de Abraão, estão figurados como anjos, porque ao longo da narrativa isso vai ficando claro. Mas quando Abraão se prostra diante desses indivíduos, ele não sabe que são anjos. Eles são simplesmente desconhecidos, são estrangeiros que se apresentam. E essa atitude de prostração reverencial. Na minha edição da Bíblia, chega até uma nota para justificar isso. Olha, detalhe, viu? Atenção, não é que Abraão estava adorando esses indivíduos como se fossem deuses. Não, não, era só um gesto, um código cultural. Tem que explicar, porque é esquisito que um indivíduo na Bíblia, com esse papel tão patriarcal e tudo mais, né, se proste diante de um desses personagens que aparecem, enfim, então é totalmente inusitada essa cena, né? Mas a Bíblia deixa isso muito, muito claro, né? Bom, na sequência, a gente está sempre lá em Monreale, então Abraão, levando esses 3 desconhecidos e se coloca aqui diante da mesa e tudo mais, né? É muito curiosa, mais uma vez, a imagem da esposa de Abraão, Sara, que fica aqui dentro da tenda, né? No texto bíblico é muito simpático, porque comenta-se que esses indivíduos, enfim, quando existe começam a compartilhar esse alimento e tudo mais, esses 3 indivíduos aí começam a revelar a sua natureza divina, né? E eles perguntam para Abraão, onde está sua esposa Sara? Né? Chamando ela pelo nome. Ah, está na tenda, tal. E os 3 indivíduos dizem, olha, o ano que vem, quando nós voltarmos aqui, ela já estará com um filho no seu colo, né? E aí, bom, todo mundo sabe essa passagem bíblica, né? Porque Sara e Abraão, nesse momento, eram, assim, muito para lá do Cabo da Boa Esperança de terem filhos, né? Era gente absolutamente idosa, quase centenária, né? E é nesse momento que a Bíblia comenta a risadinha de Sara, que estava lá, claro, ouvindo, dentro da tenda, a conversa dos cavalheiros, né? E quando ela ouve que ela tem um filho, ela, como assim? A risada, né? Deus percebe, fica muito bravo, dá uma bronca em Abraão, fala assim, olha, vai lá para sua mulher, ela está dando risada da gente, viu? Está tudo escrito na Bíblia, leiam, que é muito divertido essa passagem. E ela leva um pouco um pito do Abraão, porque deu risada, mas ela fala, não, mas é impossível, como é que eu vou ter filho, tudo, enfim. Mas é a profecia de que vai chegar quem? Vai chegar Isaac. Né? Isaac, o nome Isaac quer dizer justamente isso. É uma
tutela de um termo hebraico que significa o sorriso de Deus, né? Por que o sorriso de Deus? Porque ela riu. Muito simpática essa história. Uma outra figuração, agora a gente volta no tempo, isso aqui é século VI, Basílica de San Vitale, Ravenna, onde, enfim, todo o contexto bíblico de forma condensada, porque, né, a gente está no mosaico, a gente vê do lado, bom, no centro da figuração, aparecem esses três indivíduos misteriosos, que estão sendo alimentados, cada um recebe um pão ázimo, né, grande, enfim, bem clara aqui a imagem do pão, enquanto isso Abraão se apresta aqui a trazer num prato um cordeiro que foi assado, né? E lá dentro dessa choupaninha a gente mais uma vez vê Sara. Do lado direito é um outro episódio bíblico, não está no nosso contexto, que é o sacrifício de Isaac, né? E esse tema, enfim, eu quero já abrir para perguntas e tudo, comentários e tudo mais. Esse tema ele visita a história da arte ao longo de séculos. Eu só vou exemplificar aqui muito rapidamente com o Rembrandt. Tá? Não é, a gente está querendo, o exercício não é fazer isso de forma sistemática, mas a imagem ela é muito poderosa na medida em que a gente vê mais uma vez a figurinha de Sara muito lá, né? Como se diz, na penumbra, no fundo da imagem, ali espiando, né, o que está acontecendo na cena, e esses três indivíduos sentados aqui, numa situação de convívio. Eu adoro a imagem desse pé aqui estendido do anjo, né? É como se ele estivesse um pouco se espreguiçando, ou, enfim, repousando o pé, porque a ideia de que ele é um andarilho, ele é um viajante, ele viajou, né, para chegar lá. O que é o contrário do que a gente imagina de um anjo, especialmente vendo as asas aqui atrás, né? O Rembrandt certamente está jogando com essa ambiguidade, né? A posição muito humilde de Abraão, aqui quase de joelhos, né? Se preparando para quê? Para a cerimônia do lava-pés. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer a cerimônia do lava-pés, quer dizer, uma situação de uma humildade absolutamente comovente, né? Muito comovente. E o Rembrandt trabalha a luz de uma forma magnífica, né? Colocando justamente essa luminosidade que parece brotar aqui do centro, onde estão colocados esses indivíduos, né? Que são os anjos. Aqui, um dos anjos com a asa ainda encolhidinha para não revelar a sua natureza, o outro com a asa um pouco aberta, e finalmente esse anjo esplendoroso, com toda a luminosidade, a asa se abrindo, tem quase como se fossem os fotogramas de um desenho animado aqui, né? Dessa revelação dos indivíduos que não eram viajantes desconhecidos e tudo mais, e sim anjos, né? Tem um paralelo muito forte acontecendo aqui entre esse episódio bíblico, né, e a mitologia grega, onde esse tema aparece de forma muito recorrente, né, que os deuses podem se apresentar sob a forma de mendigos, né, e o mendigo ser, na verdade, uma epifania. Isso só vai ser revelada se a filoxenia for devidamente respeitada. Tá, gente? Então, deixa eu aqui abrir para comentários. Aceitou, né, sem saber o que poderia acontecer. E se por acaso vocês não tivessem aceito a hospitalidade naquele momento, qual seria a expectativa? O que poderia acontecer ou o que acontecia quando alguém não aceitava essa hospitalidade? Existia alguma espécie de punição ou algum prejuízo para a viagem nos próximos passos? Na verdade, nenhum, Dimitra, mas repara, no fundo, a gente estava já vinculado pela ideia da reciprocidade que essa instituição implica. Por quê? Porque nós sabíamos, né? A gente já tinha sido instruído, lendo os famosos guias turísticos, tipo Lonely Planet, falava-se nisso. Então, nós éramos estrangeiros, mas a gente já estava um pouco instruído de que poderia acontecer, porque tem, né, páginas de literatura e de guias de viagem insistindo sobre esse tema. Olha, faz parte da cultura, vocês vão passar por isso, etc. E olha o que aconteceu. Na primeira viagem já foi o caso. Então, na verdade, a gente sempre olhou e todo mundo lembrou, olha, mas está na instrução, estava lá no manual de instruções, né?
visitante na Síria. O que a gente faz? Vamos aplicar o manual ou vamos sair na louca? Né? E fazendo uma gafe, né? Cometendo uma gafe brutal, né? Uma total manifestação de incivilidade. Né? E a nossa reação, por sorte, foi essa. Não, olha, está escrito no manual, vamos fazer isso, vamos lá. A gente sacrifica a viagem, a gente se sacrifica, se eles querem cortar a nossa cabeça. Se forem membros do Estado Islâmico, não existia isso naquela época ainda. Mas, enfim, claro que dava um certo, não vou ter medo, mas dava um certo, assim, frisson, né? O que pode acontecer? Mas repara, o sujeito estava tão sorridente, ele foi tão caloroso, a comida foi tanta e era tão maravilhosa, que eu até lembro do mel até hoje, né? Que aí, e essa situação, claro, dele convidar os amigos e tudo mais, ficou meio claro que era um gesto de generosidade, mas existia um ganho acontecendo ali, era um ganho em termos de prestígio, ganho para ele dentro da comunidade. Era como dizer, olha, eu sou capaz de quer dizer, recebo estrangeiros e sou capaz de falar em inglês com eles. Era isso, na verdade, o teatro era esse. Né? E a gente mais ou menos foi intuindo isso, sem demérito para o grande gesto, vamos dizer, proverbialmente árabe desse indivíduo e tudo mais, que eu lembro com muito carinho. Tentar fazer uma pergunta, queria primeiro agradecer aos dois, muito interessante, instigante, bacana, um prazer escutá-los. Eu vou tentar fazer rápidas considerações e depois fazer uma pergunta que una as duas exposições, né? A primeira, remontando a um outro caso, mas não de boa xenia, de má xenia, que é a do Cíclope, né? O Cíclope foi um péssimo hospedeiro de Odisseu. E toda a relação se deu por meio justamente de vinho e de alimento, né? Odisseu foi muito astuto, né? Ele não sabia onde estava, que terra era aquela, procurou bom vinho para trocar, né? Por boa hospedagem. E teve o privilégio de ser escolhido como o último para ser comido. Né? Houve até um certo retorno na sua iniciativa. Mas o fato é que, como a Isabela colocou, já no universo homérico, a face perversa da qual o Derrida fala também, da xenia, está muito bem colocada. Né? E quem é aquele que representa o desrespeito à xenia? É o não humano, né? É a violência absolutamente bruta. Então, na mesma situação social, que é muito típica daquele mundo antigo, nós temos, por assim dizer, dois extremos, né? Que é o da absoluta inumanidade. Eu não gosto de falar barbaridade, porque isso é um termo preconceituoso dos gregos, justamente contra as civilizações ali do Oriente. Mas tanto que existe o xenos e existe o bárbaros, né? São duas coisas diferentes. Mas tem tanto esse lado absolutamente inumano quanto o altamente nobre, né? O altamente generoso. Na antropologia, né, Plínio, acho que você deve ter estudado isso, normalmente a visão da xenia é vista de um ponto de vista funcionalista, né? Então, mais até do que bons sentimentos, o que está em jogo é uma eficiência daquele modelo de sociedade. São sociedades com pessoas necessariamente em trânsito, porque são sociedades pobres, que precisam, em algum momento, trocar mercadorias, né? Muitas vezes até sem dinheiro, antes de ter o equivalente universal, e são sociedades provincianas, pequenas. Então, todo mundo conhece todo mundo. Né? O que eu acho curioso, por que é muito difícil a hospitalidade hoje em dia entre nós, burgueses de uma cidade grande? Porque
a xenia, no modelo antigo, ela exige a província, o ambiente provinciano. Porque você conhece a todos. O estrangeiro é aquele que, num lugar onde você conhece todos, você não conhece. E ele pode ser um deus, pode ser um homem e pode ser um criminoso, uma pessoa, um fascínora. E daí é funcional, né? E que se tenha esse pacto, né? Esse pacto, essa instituição social. Mas tentando fazer um link agora com o que disse a Isabela em termos de comida, né? É curioso, pelo menos na Grécia a xenia está muito ligada a presentes e a comida propriamente dita. E eu acho interessante que seja o elemento comida talvez o mais importante, né? E aí eu gostaria de perguntar para vocês dois, né? Por que essa centralidade da comida? Acho que tem algumas razões óbvias, até de necessidade, né? O sujeito está com fome. Mas acho que tem mais coisa aí, né? A comida diz mais do que meramente a necessidade. Legal, essa parte da comida, Isabela, por favor, né? Eu só queria começar com a primeira parte que você estava comentando. Vicente, muito obrigado, achei super bacana. Você foi meio colocado assim de forma rápida, improvisada, mas você percebeu aí as inflexões que a coisa estava, né, com a qual ela estava sendo construída aqui. O ponto que você lembrou muito bem aí do Cíclope como sendo um péssimo anfitrião e como, na verdade, isso precisa ser pensado, esse episódio, em termos contrastivos com outras narrativas mitológicas, porque elas servem justamente para pautar aquilo que a gente está chamando mesmo de uma instituição cultural. E, enfim, ela está lá, ela está presente, ela é muito forte, muito poderosa e vinculante, né? Então, bom, passo a palavra para a Isabela. O alimento é um bom dado aqui desse vínculo, justamente. Mas eu acho que o princípio norteador máximo é o princípio do dom e contradom. Então, o momento da comensalidade é um momento em que todo mundo está de guarda baixa, porque ninguém come em estado de tensão, o estômago está fechado, né? Então, assim, aquela imagem do Glauco com Diomedes, que eles estão trocando as suas armas, os dois estão com a guarda baixa, não só no sentido da arma em si, mas as cabeças estão abaixadas. Então, é um momento também de entrega, de relaxamento, é um momento de troca de memórias, enfim, eu acho que o momento da comensalidade, da convivialidade, essa entrega recíproca, né, que acontece. E um dado curioso é que, com o passar do tempo, no primeiro século romano, xenia passa a se tornar sinônimo de um mosaico que representa frutas, alimentos, porque tem um momento em que, ao invés de eu como teu anfitrião, te entregar comida para a tua viagem, eu te entrego um mosaico onde estão representadas as comidas. Então, tem um momento em que xenia passa a ser o que hoje se chama de natureza morta. É muito interessante, porque como o alimento, ou ele te dá vida ou ele te mata, porque eu posso te envenenar também. Então, e toda a relação com o alimento é manutenção da vida, mas como para nós estarmos vivos, nós precisamos matar alguém, ou uma planta ou um animal, nós precisamos o tempo inteiro fazer essa manutenção com o divino, agradecendo e pedindo licença para sacrificar plantas e animais para nós podermos continuar vivos. Então, essa manutenção, também dar comida a alguém, é um gesto muito forte, porque, de alguma forma, é uma forma de oferenda, é uma forma de sacrifício, e esse princípio do eu nada tenho, mas aquele pouco que eu tenho, eu dou a você. Então, enfim, o alimento, ele tem... Porque a xenia, ela começa com você permitindo que a pessoa se lave, você dá água para ela se lavar, uma roupa limpa, e aí você alimenta, deixa essa pessoa descansar, quer dizer, é um ato de humanidade, né?
acima de tudo. Depois a gente vai conversar sobre quem você é, como eu posso te ajudar, como é que eu vou fazer você chegar em casa, que é isso que os Fércios fazem. Tá, vamos. E aí o Alcinô fala, e depois é com você, como as moiras que estão tecendo o seu destino, você se resolva com elas. Nós vamos te dar as condições para você retornar para Ítaca. Então, eu acho que essa coisa da alimentação é o restaurar-se, né? Assim, não moralmente também, porque a coisa do pão é você tratar, é um ato de dignidade, de humanidade, de igualdade, né? Enfim, cultural. Meninas, eu... Ai, desculpa. Posso falar? Claro. Então, acho que uma contribuição também para essa conversa, a gente falou um pouco do poder do anfitrião, né? E a gente tem que lembrar da palavra anfitrião. Anfitrião é o pai do Héracles, né? E supostamente Zeus encarnou nele, né? Para fazer a concepção de Hércules com Alquimena. Então, o poder do anfitrião. O anfitrião também ele é poderoso, né? Os hóspedes são poderosos no sentido que eles podem ser uma emanação ou a deuses, né? Mas o anfitrião também, né? O anfitrião também ele pode ser uma divindade, eventualmente, né? E aí a etimologia da palavra anfitrião é no anfitrion, que esse é o pai do Héracles. Para quem não lembra do episódio, o anfitrião saiu para uma luta. Na hora que ele voltou, ele foi ter com a Alquimena, e a Alquimena ele começou a contar a história da batalha que ele tinha lutado, e a Alquimena falou: mas por que você está repetindo isso, né? E aí ele se deu conta que Zeus tinha se transformado em anfitrião e tinha tinha se juntado a Alquimena. Então, para a gente pensar, né, essas facetas todas da hospitalidade, né? Os hóspedes são desconhecidos, mas o anfitrião também para o hóspede, né, é um desconhecido. Ele também pode ter revelações divinas, digamos assim, do divino, né, nessa presença. Oi, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo ou não? Boa noite, meu nome é Tânia Tonésio. Eu conheço a Isabela e o Plínio, mas não conheço aí a todos. Estou meio de forasteira, né? Exatamente, né? Tô aquela que está vindo meio de fora aí da tribo. Eu queria só fazer um breve comentário. Gostei muito das explanações e acho que foram muito complementares, mas conforme vocês iam falando, eu fui me arremetendo a algumas questões que eu achei bem interessante, um paralelo que eu gostaria de fazer, porque quando essa hospitalidade ela traz com si também, primeiro aquilo que o Plínio comentou e uma outra pessoa fez um comentário a respeito da reprodução do próprio grupo, né? Então, assim, na medida em que esses códigos eles são respeitados por todos, você tem realmente uma garantia da reprodução meio que de espécie ou de grupos, onde os lugares inóspitos, por exemplo, quando você está falando de tribos nômades, né, de todo mundo árabe, onde você atravessa lugares muito inóspitos, onde isso precisa acontecer. Né, esse espelho de saber que você vai ser recebido com alimento, com acolhimento, etc., garante que isso seja recíproco quando você também chegar em algum lugar estrangeiro. Isso eu achei muito interessante, mas tem um aspecto também, assim como a fofoca é fundamental, né, no mundo onde você precisa entender de uma comunidade ou de um grupo humano onde ele cresceu numa certa medida e você começa a não saber mais o que acontece nessa comunidade muito grande, então a fofoca é importante para te trazer informações. Eu acho que essa questão da hospitalidade, ela traz com si essa informação
do estrangeiro, ela te dá uma possibilidade de você também conhecer algo estranho, né? Algo que não é acessível, mas que você pode... assim, eu acho que tem essa questão interessante do você se permitir... Né? É a forma como você também se permite conhecer o desconhecido, né? Colher informações que são vitais também, de alguma forma, para essa comunidade ou para esse grupo, né? Então, isso realmente foi interessante, essa coisa que me veio, e o que o Plínio falou também, né, que com as navegações, com o mercantilismo, com todas as colonizações, é o primeiro momento onde isso se quebra. Esse momento é um momento de muita ruptura, né? Esse pré-capitalismo aí feroz, onde já não importa mais essas regras que foram tão, né, reproduzidas durante séculos e séculos, enfim. Eu achei interessante isso. Enfim, queria só comentar essas duas coisas que me chamaram muito a atenção. Posso comentar alguma coisa? Pode ser? Estão me escutando? Não, assim, eu estava pensando assim, acho que é um tema super interessante, né? Acho que é ótima a explanação de vocês, né, seguram o tema, e é um tema que fica meio distante da gente, mas quando a gente para com isso, assim, nossa, isso faz parte da humanidade, né? Quer dizer, né? Isso é básico, né? Quer dizer, assim, é como se humaniza, se troca. E nessa situação, né? Quer dizer, acho que a Isabela colocou, né? Quer dizer, né? O encontrar, receber alguém, quer dizer, né? É uma teofania, né? Mas, por outro lado, também tem uma antropofania. Quer dizer, ou seja, eu recebo a divindade, mas eu tenho que me cuidar, porque eu tenho que ter uma autoproteção. Tanto é que, assim no interior, você vê aqueles casarões e tem uns cubículos lá que, quando vinha o estrangeiro, ele ficava lá trancado. Eles trancavam lá dentro para ele não sair, não aprontar nada à noite, né? Quer dizer, né? Então, nesse sentido, assim, né, eu acho que assim, eu recebo bem, né? Quer dizer, assim, eu recebo também com temor, porque se eu, né, magoar Deus, né, magoar Zeus, isso é um perigo, né? Quer dizer, tanto é que, né, você deu o exemplo, né, de Paris, assim, né, assim, né, que faz uma profanação, né? Mas eu acho que tem na mitologia tem uma profanação que faz parte da maldição dos Átridas, né? Quer dizer, assim, né, quando Tândalo, né, ele sacrifica o filho meio que para ver a onipotência dos deuses e serve o banquete o filho, né? Quer dizer, com isso vai ter, assim, ele faz uma híbris, né? Quer dizer, ele quebra toda, né, uma estrutura, né? Quer dizer, isso vai ser castigado, vai ser a maldição dos Átridas, que vai acabar até com Orestes, né? E com toda a história, né, mítica da trilogia, né, de Ésquilo, né? E assim, então assim, esse fator da humanidade é muito importante, que tem essas polaridades, né? A hospitalidade, acho que o Plínio falou isso, né? E a hostilidade, né? É uma letra só que muda os dois, né? Quer dizer, né? E isso fala das polaridades, né? E também assim dos interesses, né? Então assim, dentro dos exemplos que você deu, Isabela, você fala de Calipso, né? Calipso, ela tinha um interesse, ela estava completamente apaixonada por Ulisses, né? Ela, de origem divina, né, assim, né, ela prometeu a imortalidade e a eterna beleza. Não foram as duas coisas, né, para ele se manter. E mesmo assim, né, quer dizer, ele não aceitou toda essa hospitalidade, porque também nessa hospitalidade pode ter uma prisão. Você pode ficar prisioneiro, que acontece também com Circe, né? Circe aprisionou toda a esquadra de Ulisses, eles ficaram lá, né? Assim, numa sedução, ela tinha um interesse, eu não sei, eu tinha que refletir qual que é o interesse de Circe, mas ou ela também estava apaixonada, né, tipo maga patológica, né, quer dizer, né, a outra era mais santinha, né, a Circe não era fácil, não. Assim, então ela encantou todo mundo e paralisou, né, assim, também pelo interesse dela, né, assim, né, ou seja, também tem os interesses políticos, né, os interesses, né, assim, né, de cada um, né, assim, então foi aquela hospitalidade que aprisiona, né, assim, né. E por outro lado, o estrangeiro, né, além de ser toda essa figura mítica, né, o andarilho, sem família, o desconhecido, o estrangeiro é erótico.
Ele é muito erótico. Eu acho que complementando alguém que estava falando, porque ele traz uma esperança, uma expectativa, uma renovação e possivelmente até uma fuga de um lugar onde você não tem saída. Então, por exemplo, no Parque Nacional do Xingu, a festa do Quarupi, assim, as tribos vêm, quer dizer, então a tribo que recebe a festa abarca todos e tem que dar comida para todos e muita, assim, né, e muita fartura, porque eles vêm lutar, vêm participar da festa, né? Mas é uma situação muito erótica, porque as meninas vão sair da reclusão e os heróis vão lutar, se mostrar, porque eles vão fazer todas essas trocas também de esposas, né? No Xingu está virando uma grande nação, porque estão tendo essas trocas de humanidade, né? Então é bem recebido, né? Quer dizer, e a gente tem também, então assim, eu jogaria para você essa questão, né, dessa filoxenia, perdeu, assim, né, dentro desse interesse de cada um, né? E aqui também a gente tem uma outra situação que eu estava pensando, que é a história do Hans Standen com os Tupinambás, né? Assim, né? Porque ele também era estrangeiro, né? Quer dizer, ele não era um guerreiro, ele era holandês, mas ele foi um prisioneiro e ele foi muito bem tratado, né? Quer dizer, o que se fala, quer dizer, que isso era um banquete. Logicamente, o interesse da tribo seria devorá-lo e pegar toda a sabedoria dele. Mas ele tinha direito a várias mulheres, a todas as comidas, ao descanso, à massaginha, vai saber o que ele tinha lá, mas ele era muito bem preparado, né, para ser o banquete, né? Quer dizer, para pegar o conhecimento do estrangeiro, né? Então, assim, acho que essa relação, eu acho que ela traz tensão, né? Quer dizer, curiosidade, erotismo, troca, crescimento e assim, né? O amenizar das tensões e das guerras, né? Eu só queria dar essa contribuição só para a gente pensar também, né? Sim, inclusive, além da Calypso e da Circe, Nausicaa também se apaixona por ele. Sim, sim. Então, assim, eu vejo também essa itinerância, vamos dizer assim, como possibilidades de alianças, na verdade, não só como perspectivas de fugas e transformações locais, mas como novas alianças, porque o outro pode trazer mais recursos, novos... Os autos de Inquisição aqui em São Paulo, né, tinha vários bandeirantes, eles eram acusados pela Inquisição, porque ao eles fazerem essa troca com os índios, eles ganhavam uma esposa e casavam. Então, assim, vários bandeirantes tinham muitas mulheres, né? E isso já era um pecado para a igreja, né? Assim, mas esse é o presente, receber bem para fazer essas parcerias, né? Essas parcerias que vão dar as estruturas e os governos, né? Exato, enfim, né? Porque senão em nenhuma dessas epopeias o herói chegaria ao seu êxito, porque se não houver esse princípio tácito dessa acolhida, ainda que ele tenha que se sacrificar, né? Ele deve ter sofrido muito durante 7 anos com a Calypso, né? Naquela ilha deve ter sido atroz. Sim. É um mistério, né? Imagino ela conseguiu. Os homens sofram muito, né, durante essas experiências. Mas nós lemos agora, Jazão e os Argonautas, uma passagem muito curiosa em que essa turma de super-heróis é super bem recebido, eles são super bem recebidos, eles por um povo X do Mediterrâneo, e eles embarcam no Argos e eles de repente estão no meio de um temporal, dão a volta na ilha e são atacados e lutam com o mesmo povo por quem eles tinham sido bem recebidos. Quer dizer, só para dar essa dimensão também de que essa é muito ambíguo e é muito tênue essa relação com o outro, que eu não sei exatamente quem é, né? Enfim. Tá bom. Gostaria de fazer uma comparação com a atualidade grega, que eu enfrentei nas viagens, quando levei o meu falecido marido e levei os filhos para a Grécia. Em primeiro lugar, o assunto dos presentes, que eu demorei para entender. Eles me davam cobertores, azeite, vinho,
Meu Deus, como é que eu podia carregar azeite? Não tinha, não... E aí, nas primeiras viagens, eu recusava, eles ficavam sentidos. Aquilo era uma ofensa para eles. Aí, depois, eu aprendi o jogo. Eu pegava o vinho de um, levava na casa do outro, lá onde eu chegava no quarto do tio, olha, o vinho que eles deram de presente, vamos tomar juntos, não é? Então, eu aprendi a fazer o jogo. Pegava de um e dava para o outro. Mas o assunto da comida, hoje, foi simplificado. Quando a gente vai, eu não sabia por quê, desde criança, quando vem alguém, tem que oferecer um doce ou um café. E eu não entendia o porquê. Agora eu aprendi onde é que estão as origens, o mito, os outros países. Então, nós, um dia, fomos numa tarde em 3 lugares. E chegou o primeiro lugar, doce, fomos, servimos, comemos. No segundo, a gurizada não aguentava mais. Meu marido disse, olha, eu sou diabético, sobrou para a prima. Tá? No terceiro, então, foi um desespero. Eu não aguentava mais. Aí trouxeram umas balas de sorvete desse tamanho. E agora? Então, os outros não comeram, era eu que tinha que comer. Aí ela foi buscar água. Eu olhei para a janela do primeiro andar, embaixo tinha uma grama muito bonita. Eu agarrei o sorvete e bate. Quando voltou, a prima disse assim, estava bom, tu queres mais? Então, as peripécias assim, tanto dos hóspedes como de quem recepciona, agora eu estou entendendo melhor, porque é que até hoje, na minha casa, eu tenho um doce para as visitas. Tem que servir café. Agradeço a explanação. Também falando dessa questão da comida, eu acho que tem uma coisa de por que a comida é o compartilhamento, assim, é um símbolo, né, do compartilhamento, que que não tinha serviço à francesa, né? Não chegava um garçom e cada um tinha o seu prato já com a comida empratada e tal. Os utensílios eram compartilhados. Isso é uma questão que eu acho que é da cultura material, mas ela é muito importante simbolicamente também. Quer dizer, você está se abrindo agora, por exemplo, que a gente está numa pandemia, esse tipo de coisa fica muito clara, né? A hora que, quando a Isa falou, a pessoa, o anfitrião baixa a guarda, os dois baixam a guarda, quer dizer, você está compartilhando ali uma cumbuca para tomar uma sopa ou um copo para tomar vinho. Você está realmente se abrindo também para o perigo, né? O estrangeiro, ele é aquele cara que pode chegar com uma doença, por exemplo. Então, é um sinal de que você confia nele mesmo sem conhecer, né? Você está dando uma confiança para aquela pessoa que você não conhece, sem pedir a capivara, né, da pessoa, onde ela esteve antes, ou sei lá. Eu acho que isso é uma questão importante, assim, da gente lembrar. Não, com certeza, né? Com certeza, porque a gente está no momento da pandemia, o outro é perigoso, né? Qualquer estrangeiro é perigoso, né? A gente evita, até os nossos queridos são perigosos, né? Então a gente está vivendo algo nesse momento, nessa cultura, né? Assim, algo ao contrário, né? Do que a gente está falando aqui hoje, né? Quer dizer, é interessante pensar isso mesmo, né? Inclusive, rapidissimamente, como eu estava em Bolonha quando eclodiu a pandemia, a cidade de Bolonha teve uma reação muito impressionante. Imediatamente, quando eles souberam que eles estavam correndo riscos, ao invés deles pararem de se frequentar, eles hostilizaram os chineses. Como se o vírus fosse exclusivamente dos chineses, estivesse na comida chinesa, nos produtos chineses. Então, eu me lembro em Bolonha, assim, todas as manicures, os lugares que a gente frequentava, passava na frente, vazios, assim, durante 3 semanas esses lugares ficaram absolutamente vazios, porque este era o outro
que tinha em si a semente do mal, né? Depois eles tiveram que se resignar e dizer, não, somos todos temos o mal invisível, mas no início o mal invisível estava restrito aos chineses na Itália. Foi Não é bem... só que tem a mesma raiz, né, Isa? Xenofobia, ou as Xenian, né? Exatamente. Eu queria falar um pouquinho, né, Jaqueline, para quem não conhece, eu trabalho há 25 anos com chineses, né, e conheço chineses e com asiáticos, né, de um modo geral, assim. E aí vocês falaram várias coisas que eu concordo, porque é do ponto de vista da humanidade mesmo. Então, são coisas que são comuns a nós, seres humanos, né? E essa lei é uma lei que é comum a todos nós. Eu já tive em situações na China, na Índia, de ser recebida e por uma gentileza, por cuidados assim que eu fico até sem graça de tão dedicados que eles são com os hóspedes, né? E essa questão da alimentação, da comida, eu acho que é comum a todas as culturas, de você receber com a comida. Eu acho que é uma coisa que está no DNA humano, assim, porque a questão da comida é muito forte, independente da cultura. Né? A cultura chinesa, a comida é super difícil para o Ocidente conseguir. Eu sofro demais, porque é um horror assim, a comida para a gente, mas você tem que comer e você tem que ser o primeiro a comer. Enquanto você não come, ninguém se serve. Então, é todo um cuidado que eles têm com o hóspede, com o estrangeiro, porque de alguma forma eu acho que isso está presente no DNA humano, de que o outro, o estrangeiro, ele vai te enriquecer de alguma forma, ele vai te trazer coisas que vão engrandecer a sua vida, né? E eu acho que isso a gente tem como lei mesmo, né? Então é muito interessante, independente da cultura ocidental, que isso é muito presente, né, em todos nós que temos aí uma descendência europeia, em sua maioria, mas eu acho que é da humanidade mesmo. É isso que eu queria falar. Acho que eu queria complementar a Jaqueline nesse sentido, porque tem o aprendizado, inclusive, de coisas, muito no seu raciocínio, é uma forma também de você conhecer e incorporar coisas que até do ponto de vista de alimentação, é um grande aprendizado. Se a gente for pensar mais para trás, assim, o fato de você aprender a comer coisas que você desconhece. Então, ela tem esse lado de enriquecimento cultural, de sobrevivência até, dessa troca de você descobrir frutas e descobrir, sei lá, sementes e bichos e coisas que também tem a ver com esse enriquecimento cultural, de sobrevivência de grupo e de troca, que eu acho que é esse DNA que a gente está falando, né, de reprodução humana, cultural e assim, extremamente rica mesmo. Sim, porque a partir do momento que eu como o que o outro come, eu passo também a ser o outro. Então, sim, comer a comida do outro é também, de alguma forma, me aproximar e me aparentar, né? Uma forma da gente se aparentar, essa introjeição, que ela, uma vez que passa pela tua garganta, que é o grande portal, já era. Então, enfim, a questão antropológica, né, se a gente for falar da alimentação, ela é muito forte, ela é transformadora, não tem volta. Por isso que para as religiões que têm tabus e abominações, é tão radical as proibições, porque eu absolutamente não posso ser aquilo, eu não posso comer aquilo, eu não posso me tornar aquilo, né? Eu lembro uma entrevista nos Estados Unidos, uma pessoa falou, a entrevistadora disse, a comida halal, ela é muito boa para todos, porque o animal é privado de sofrimento. Por que você não escolhe carne halal? Ela falou, porque eu não quero me tornar uma terrorista. Se eu comer a comida dos terroristas, eu me tornarei terrorista. E assim, é totalmente tacanho esse raciocínio, mas ele faz muito sentido, por outro lado, porque se eu sou o que eu como, e o terrorista come comida halal, então assim,
é um território muito interessante, muito curioso. Uhum. Eu li no chat aí, a Ludmila falou isso, né? Ela lembrou da conexão entre a palavra companheiro e a palavra pão, né? A origem latina é companheiro, é cumpanis, as pessoas que compartilham o pão. Justamente isso é ser companheiro. A definição de ser companheiro é essa, é comer junto, é comer com. Eu queria falar um pouquinho. Eu estou realmente encantada com o que eu estou ouvindo. Tanto a Isabela como o Plínio trazendo tesouros tão preciosos da reflexão, da profundidade humana, né? Nesses tempos tão aziagos nos quais estamos vivendo. Isso é um bálsamo, é realmente uma... Nós estamos vivendo, eu acho, a enantiodromia desses princípios, né? Nós perdemos aquele olhar de emaravilhamento, de encantamento frente ao novo, frente ao totalmente outro, né? E nos tornamos criaturas céticas, criaturas julgadoras, né? Porque perdemos tudo isso que vocês nos trazem com tamanha beleza, com tamanha ênfase, né? Então, eu só queria cumprimentá-los e dizer da importância dessa reflexão, numa tentativa de um retorno ao olhar mais limpo e à alma mais serena. Muito obrigada. Obrigada, Aura. Então, mais alguém? Uma pergunta, uma última... Não, um pequeno comentário. Sim, Mari. Um pequeno comentário naquilo que a Isabela falou, de quando a gente come, está comendo o outro de alguma forma. Eu só me lembrei que quando o padre te dá uma hóstia, ele fala o corpo de Cristo. Esse comentário, é como se estivesse ingerindo de uma forma canibal o ser que é o outro, não é isso? Esse pequeno comentário. Sangue e corpo de Cristo. Esse nosso curso Rotas e Tabus é justamente sobre isso. Como o pão e o vinho passam a ser sangue e corpo de Cristo. É isso, essa comunhão. Ele morreu para que a gente não precise mais fazer sacrifícios. Ele se sacrificou por nós. Então, a nossa comunhão é performar o rito com o pão e o vinho. Mas comendo, né? Isso é que é interessante. Simbolicamente comendo. A gente se absteve do ritual sangrento, mas exatamente, a gente está introjetando Cristo em nós. É isso.